Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café Araribóia, um projeto que faz um ano, sempre lembrando, falando de história, turismo e atualidade. Lembrando também, você é muito importante para esse projeto. Então não esqueça de curtir, de comentar aqui embaixo do vídeo e principalmente de nos seguir. O mais importante, é de graça. Ajuda a gente nesse projeto. Olá, Flávia! Fala, Padreco, fala, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Um ano, né, que parece que passou voando, mas o ano de 2022, sabemos, não foi fácil. Foi um ano, né, com muitos acontecimentos, e a gente lançou a ideia do canal, a gente seguiu em frente, estamos aqui. E lembrando, como o Padreco falou, precisamos de vocês, né? Comentem, deixem sugestões, curtam, compartilhem, ativem o sininho para vocês receberem aí as notificações de novos programas. Como o Padreco disse, é de graça, não custa nada e ajuda a gente pra caramba a fazer, né, o canal crescer cada vez mais, né, e mais pessoas ficarem sabendo do que a gente está fazendo aqui, que a gente sabe que é importante. Hoje, a gente resolveu retomar um assunto que foi lá do nosso primeiro programa. Aliás, Padreco, eu estava revendo, né, para poder gravar esse programa. Para não ficar muito repetitivo, eu estava revendo. Ó, nós melhoramos, hein? Vou te enganar, não, hein? Melhoramos. Aprendemos muito, porque aquele primeiro programa a gente nem estava nervoso, imagina, bobagem. Mas, assim, é muito legal ver a nossa evolução, né? Ver que a gente agora está realmente entendendo dessas mídias sociais, vendo como isso realmente funciona. E legal que a gente seguiu, que a gente não desistiu, porque as dificuldades são muitas, vocês não imaginam, né? Vale, eu acho que vale uns erros de gravação aí, hein, Padre? O pessoal se divertiu um pouquinho com o nosso desespero em alguns momentos. Mas, enfim, estamos aqui. Então, a gente vai retornar a história da cidade do Rio e eu vou falar um pouquinho de como que aconteceu, né? Os portugueses chegaram e já efetivamente colonizaram a cidade, ficaram aqui, sabemos que não foi bem assim, né? O que a gente tem sobre a história do Rio de Janeiro é que, pela primeira vez, os portugueses chegaram aqui em 1502, o navegador Gaspar Lemos, que fazia parte da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, que parou lá na Bahia, né, em 1500, né, ele veio fazendo uma navegação, começou pelo Rio Grande do Norte, foi descendo e chegou, né, ao que a gente conhece hoje como Rio de Janeiro, né, em 1502. Ele, quando ele viu a Baía de Guanabara, ele pensou estar na foz de um grande rio e por isso deu o nome de Bahia. Né? E batizou com o nome de Rio de Janeiro, porque ele encontrou, achou que era um rio e estava em janeiro, por isso Rio de Janeiro. Né? O mês era janeiro. Os portugueses tiveram um pouco de dificuldade de entender a topografia da cidade do Rio. O Padreco falou bastante disso naquele nosso primeiro programa lá. Quem quiser, tiver curiosidade, volta lá e assiste, porque tem bastante coisa sobre a topografia do Rio de Janeiro. A gente sabe que não era muito fácil para os portugueses. E talvez por isso também eles não se interessaram tanto. Lembrando também, né, só para fazer um rápido quadro histórico aqui, os portugueses não estavam muito preocupados com a terra recém-descoberta, pelo amor de Deus, gente, com muita aspa, eu odeio esse termo. Nós historiadores não gostamos de falar de descoberta, mas ainda, infelizmente, né, ainda aparece em alguns livros. Mas, enfim, os portugueses não estavam muito interessados a ficar por aqui, não, porque não havia nada que interessasse que desse um lucro imediato, né, para Portugal. Então, e as especiarias ainda estavam dando muita grana para os portugueses, muito lucro, então eles resolveram ficar, né, fazendo essa troca lá com as especiarias nas Índias e meio que deixaram de lado isso aqui. Né? E aí o que vai acontecer? Em 1530, por uma série de questões, os portugueses vão resolver efetivamente colonizar o território brasileiro. Mas mesmo assim o Rio fica de lado, eles não acham tão interessante, não. Eles estão pensando bastante no lucro que eles vão começar a ter com a produção açucareira no Nordeste. E aí quem chegam? Os franceses, né? Já que os portugueses não querem, nós queremos. E aí os franceses chegaram aqui, na cidade do Rio, em 1555, liderados por um francês chamado Nicolau de Villagnon, né? E fundaram uma colônia, né? Se estabeleceram em uma ilha, perto, na Baía de Guanabara mesmo, construíram um forte e se aliaram a uma tribo chamada Tamoios. Já vou dizer uma outra tribo que vai ficar a favor dos portugueses e vocês vão entender melhor isso.
Isso acendeu um alerta nos portugueses, né? Opa, os franceses chegaram, construíram um forte e estão começando a mostrar que querem, talvez, colonizar a região. Nós vamos perder? E aí os portugueses resolveram reagir, né? Já que os franceses queriam, devia ter alguma coisa interessante ali naquela região. Então, o que nós temos? Nós temos os portugueses aliados dos Temiminóis. Nós também falamos sobre isso no episódio sobre a cidade de Niterói, que a gente conta um pouquinho do Araribóia, depois vocês procurem lá, tem bastante informação também sobre isso. Né? Então, os portugueses aliados dos Temiminóis e os franceses aliados dos Tamoios. Começa uma guerra, né? Uma disputa pela região, pela cidade do Rio. Em 1565, os portugueses montam um acampamento na Urca, né? E o líder é o Estácio de Sá. O Estácio de Sá, então, lidera os portugueses nessa empreitada para expulsar de vez os franceses. Conseguem um ataque final em 1567, destroem o forte que os franceses construíram e derrotam os tamoios no Morro da Urca, né? Então, os portugueses começam a tomar conta ali dessa região, né, que fica mais ou menos onde hoje é o centro da cidade. Fundam a primeira rua, né, o primeiro logradouro, que é a Ladeira da Misericórdia, que é uma história bem interessante, e ali começa, então, o primeiro núcleo de povoado português na cidade do Rio. Eles erguem um forte, uma igreja e um colégio, que é o Colégio dos Jesuítas. Né? Os jesuítas eram os padres que ficavam a cargo da parte da educação. Né? Então, por isso que os colégios, nesse início da colonização, serão jesuítas. Esse era o núcleo inicial da cidade que hoje conhecemos como Rio de Janeiro. Né? Padreco, me diz uma coisa, como é que isso se desenrolou para os séculos seguintes? Séculos XVII e século XVIII? Então, minha amiga, bem que o Café Araribóia te conta. Né? A gente vai perceber que depois desse processo aí de surgimento da cidade, né? A cidade, né, sendo criada após todas as tretas com os franceses e tudo mais, né? O século XVII ele vai ser um século que os historiadores colocam como o século da agricultura. Né? Até pelo fato de que uma das primeiras construções no Morro do Castelo era o Colégio dos Jesuítas, então já imagina. Né? A gente não pode esquecer que essa ordem religiosa ela era uma ordem muito poderosa, né? E muito rica, com terras e mais terras, né? Em várias partes da colônia. No Rio de Janeiro não era diferente. Então, para a gente ter uma ideia, né, a região de Santa Cruz, a região até de São Cristóvão, ou seja, ali próximo mesmo da área central da cidade do Rio de Janeiro, pertencia aos jesuítas. Então, boa parte da cidade ela estava sob controle de ordens religiosas. Então, não havia ainda um crescimento, né, para qualquer espaço. Então, a cidade ela vai ser definida ali em torno de 4 morros, né, ali da área central da cidade. O Morro do Castelo, como o Flávio mencionou, ali né, o núcleo inicial urbano, a primeira rua, né, a Ladeira da Misericórdia, inclusive, em breve vamos ter um short, né, mostrando ela aí, ao lado a Fortaleza de São Tiago, para proteger esse núcleo urbano, né, e vai caminhando até o outro lado da área central, onde se encontra até hoje o Morro de São Bento, onde os beneditinos vão se instalar, vão criar ali um convento. Então a gente vai ter essa área sendo o núcleo urbano da cidade, né? Ligando então a Ladeira da Misericórdia, do Morro do Castelo, pela rua direita, que hoje é a 1º de Março, até o Morro de São Bento. Em torno e próximo do Morro de São Bento, o Morro de Nossa Senhora da Conceição, onde também vai ser construído uma outra fortaleza. Então, a gente percebe isso, né, claramente que a Baía de Guanabara ela vai estar muito bem protegida, mas isso não era garantia de que não vai ter invasões, que não vai ter ataques. A gente sabe, inclusive, né, que franceses, que ingleses, né, chegaram na Baía de Guanabara no século XVIII. Né? Ao mesmo tempo, próximo do Morro do Castelo, estão quase que fazendo ali um quadrilátero,
o Morro de Santo Antônio. Então, ali vai ser o núcleo da cidade. Por quê? No primeiro programa, lá em 2022, a gente falou de um elemento muito importante, a questão da geografia, e voltando para a série anterior que a gente falou de Niterói, né, o Rio de Janeiro tinha uma característica muito parecida. É uma cidade com muita água, né? Então, você vai ter locais, né, pantanosos, locais de várzea, locais de brejo, lagoas. Havia lagoa do Boqueirão, né, onde hoje é o passeio público, a Lagoa de Santo Antônio, onde hoje é o Largo da Carioca, e que muitos desses espaços, né, eram, né, locais de doença, locais de péssimas condições sanitárias, né? Por isso, então, né, a gente já falou disso tantas vezes aqui, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade, né, que as pessoas, né, tinham um mau contato inicial, tinham uma visão bem complicada da cidade quando chegavam aqui, né? Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o século XVII, então, ele vai ser um século que 6 Marias vão sendo dadas, né, pela região da cidade. A gente falou, inclusive, do caso de Niterói, a 6 Maria de São Lourenço dos Índios dada para Araribóia. Isso vai acontecer também na cidade do Rio de Janeiro. A 6 Maria, se a gente fosse comparar hoje, né, uma espécie de fazenda, era para que ocorresse uma ocupação, que ocorresse uma colonização de uma forma tranquila para a coroa portuguesa, né? Você teria ali a ocupação do espaço e a produção de acordo com o interesse de quem fosse o dono da Sesmaria. Então, é o que acontece no século XVII. Por conta disso, dos elementos principais desse século, e aí a gente fecha o século com em torno aí de 15 mil habitantes morando na cidade do Rio de Janeiro, é a construção do aqueduto da Carioca. Né, do aqueduto que vai levar a água do Rio Carioca até o largo que recebe o mesmo nome. Né? Um dos elementos seria para canalização do rio, que facilitaria então a ocupação do terreno ao redor, e para levar água até a área central, que vai começar a ser construída, começar a ser organizada ali em torno do que hoje a gente conhece como a Praça 15, na época, o Largo do Carmo. Temos até feito alguns shorts, né, na região por conta disso também. Vem o século XVIII e a coisa vai se intensificar, evidentemente, por duas grandes razões. A primeira é que em 1759 ocorre a expulsão dos jesuítas, né, de todo o Estado português e suas colônias, né, as suas terras ultramarinas, por conta lá de Marquês de Pombal, do Dom José I, rei de Portugal. Né? A gente, inclusive, lançou um TBT na semana passada, né, com um programa antigo, que a gente fala um pouquinho disso também, depois a gente bota nas descrições do programa. Ali você começa a ter uma mudança na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque aquelas terras que pertenciam aos jesuítas, elas começam a ser divididas, né, em chácaras, em sesmarias, em espaços que vão ser ocupados pelos colonos. Então, é o primeiro ponto importante, que vai levar a um aumento populacional. Mas, sem sombra de dúvida, o que, né, fortalece ainda mais a cidade do Rio de Janeiro é a transferência da capital, da colônia, de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Repara só numa coisa. Um evento acontece em 1759, o outro evento acontece 4 anos depois. Né? Ou seja, esses dois eventos vão levar a cidade do Rio de Janeiro a um aumento populacional. Ela sai, né, do final do século XVII com 15 mil habitantes para 50 mil no final do século XVIII. Não só isso, a cidade ela começa a ser preparada. Então, ali em torno do Largo do Carmo, por que ela recebe esse nome? Porque ali vai ser construída a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e o Convento dos Carmelitas, né, um colado ao outro, que eram próximos do Paço
dos governadores, ou Palácio dos Governadores, atual Paço Imperial. Né? Ao lado, inclusive, você vai ter também a construção, né, da Câmara dos Vereadores da cidade, né? Depois vai ser o Senado da Câmara e, por fim, né, o Palácio Tiradentes, né, que é a construção atual. Então, toda essa estruturação ela vai fazer com que a cidade ela comece a ter uma outra dinâmica, começa a receber novos personagens, né? O ouro que era extraído das Minas Gerais ele vai ser enviado para Portugal justamente aqui nos portos do Rio de Janeiro. Então havia também uma outra preocupação, que é a própria estrutura dos portos. Os portos que existiam aqui até meados do século XVIII eram feitos de madeira, eram de um estado não muito confiável. Era necessário, então, fazer uma construção mais forte, mais robusta, para que essas embarcações pudessem atracar e todo o processo, toda a dinâmica fluísse de uma forma mais rápida. Né? Então, a cidade começa a mudar. Ao mesmo tempo, é curioso que era preciso dar um pouco de alegria para a cidade. Né? Então, os primeiros teatros vão ser construídos aqui. Né? Você vai ter, por exemplo, um chamado Teatro Manuel Luiz, né, que vai ser um dos mais importantes daquele momento, por conta da própria presença ali de uma elite que vai ser construída. Uma elite que vai ser formada aí nessa segunda metade do século XVIII. Só que vem o início do século XIX e tudo muda. Mas isso é algo que a gente só vai falar no próximo programa. É importante, então, você continuar antenado com a gente. Para não gosta muito de falar, acione lá o sininho, deixa tocar o Jingle Bells, né? Faça a dança do ladinho. Não esqueça de curtir, de comentar e principalmente de seguir, pois é de graça. Ajude a gente nesse projeto. Valeu, então, pessoal. Muito obrigada por vocês ficarem com a gente até o final, né? Nos assistirem, nos deem um feedback. A gente precisa, como o Padeco falou, né? A gente precisa desse retorno, saber se vocês estão gostando, se vocês querem que a gente continue falando sobre essa parte histórica da cidade do Rio, que é fantástica. Eu amo, eu sei que o Padeco gosta muito também, né? A gente vai chegar na era aí da vinda da família real, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, a cidade vai mudar muito, muito mesmo, muitas reformas vão acontecer, né? Depois da vinda do Dom João e mais adiante, no início, né, do século XX, a gente vai falar disso tudo nos próximos programas. Muito obrigada por vocês estarem com a gente, estarem junto da gente, né, seguindo, compartilhando, ativando o sininho, nunca é demais lembrar, é importante, porque as notificações dos novos programas chegam para vocês. Muito obrigado, valeu, Padreco, e até a próxima. Beijo. Valeu!